Olá, rapaziada, que bom estar de volta. Vamos focar aqui no conteúdo, onde nós vamos resolver alguns exercícios. Eu passei 5 exercícios para vocês e eu vou resolver o exercício 1, 3 e 4 e com certeza vocês vão ter condições de resolver os demais exercícios. O primeiro exercício é uma PA, onde o quarto termo é 10 e o oitavo termo é 90. Determine a razão. Observe que eu já deixei aqui anotado, o A1 é igual a 1. Não tem como mudar isso. A2 é o A1 mais uma vez a razão. 1 mais 1, 2. E aí eu tenho A3, é A1 mais 2 vezes a razão. E aqui o A4 é A1 mais 3 vezes a razão. Então, se você observar, ele colocou lá, e aí eu posso brincar, tá? Eu posso, 7, 2 mais 5, tá? 7, 6 mais 1. E aí você vai para quê? Para que eu tenha condições de usar essas informações. Então, se eu tenho o A8, então eu tenho, A8 é igual a A4 mais 4 vezes a minha razão. Quanto é 4 mais 4? 8. Então eu vou ter condições de usar os dados que foram passados no exercício. Então, quanto vale o A8? 90. Quanto vale o A4? 10. Mais 4R. Então, aqui o que nós ficamos? Nós ficamos com uma expressão, ou melhor, com uma equação. E aí eu tenho 90 menos 10 é igual a 4R. 4R, quando... Então, eu vou colocar, quando você troca os dois membros ao mesmo tempo, não precisa mudar o sinal. E aí eu vou dividir. A razão é igual a 80 dividido por 4. A razão é 20. Tá? Então, nós colocamos aqui, a razão igual a 20. Ok? No exercício número 2, eu coloquei aqui, calcule a soma dos 20 primeiros termos. Os dados é a mesma coisa, tá? Então, quando você fizer, esse valor de 330 é o AN, tá? Você tem que fazer mais uma vez. Então, aqui eu não vou resolver, porque o processo é o mesmo, você já vai achar a razão, vai usar a fórmula da PA, e vai usar a soma da PA, ok? Agora, já no terceiro exercício, que eu falei para vocês que nós iríamos resolver o exercício 1 e 3, o 3 também é bem facinho. E aí, o que ele colocou lá? Interpole. O que é interpolar? É colocar no meio. Então, observe por gentileza. Interpole 3 meios entre 10 e 50. Qual é o segundo termo? Então, o que eu tenho? Observe por gentileza. 10, 1, 2, 3, 50. Então, observe que a quantidade de termos da minha progressão aritmética são 5 termos. E ele quer saber o segundo termo. Então, para isso, eu tenho que achar de novo a razão. A N, que é igual a 1, N menos 1, vezes R. 50, 10. Observe aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 1 e R. Então, eu tenho, vou trazer para cá, vai dar 40, 4R. O R é igual a 10. Então, a razão é 10. Então, quanto é 10 mais 2? Então, aqui, A2 é o A1 mais a razão que eu falei no comecinho da aula. O A2 é igual a 10 mais 10, que vai ser igual a 20.
Então, o que eu tenho que colocar para vocês? Anota aí, por favor, no seu caderno, interpolar, colocar no meio, ok? Vamos para o exercício 4. Observe que ele colocou aqui juros simples. Então, a primeira coisa que eu vou colocar a fórmula. Então, é bem simplório esses exercícios. E é uma situação que nós vamos trabalhar, que é o nosso cotidiano. Então, aonde que nós trabalhamos juros? Nas nossas finanças. Então, é extremamente importante que você tenha agilidade em fazer essas contas rápido, até para você negociar. Então, eu tenho juros, ele colocou capital, taxa, tempo, o capital de R$2.000. O capital é de R$2.000. Ok, qual é a taxa? Observe por gentileza, ao mês, já está tudo de acordo, vezes 0,03, vezes 3. Então, o que eu tenho? Eu vou dividir, decimal, vou cortar. Então, eu tenho aqui, 20 vezes 3, 60, vezes 3, 180. Esse é os juros. Se ele perguntasse o que é montante, eu ia fazer o somatório, ok? Esse aqui, você vai ler a situação e vai analisar. Está bem explicadinho aqui, você tem condições de trabalhar sozinho. Você precisa, e desculpa aqui que na hora de digitar, na hora de separar, nós colocamos a questão separado, um equívoco aqui. Vamos voltar. Nós vamos trabalhar, vamos trocar de assunto. O que nós vamos falar? Função quadrática. Então, observe o nosso golfinho nadando. Ele está mergulhando. Então, se você analisar o que você tem? Você tem uma parábola. Se você analisar em Cuiabá, onde está isso na nossa vida? Uma função quadrática, eu uso na nossa vida. E às vezes a pessoa fala, eu não uso isso, e você usa toda hora. Tem a Ponte Sérgio Mota, que liga a capital ao interior. Então ela é o quê? Ela é uma parábola. Se você vê a questão da segurança nacional, a questão das parabólicas, essa semana eu vi na televisão o avião da FAB interceptando um outro avião. Eles vão colocar lá, através de quê? Das parabólicas. Você gosta de estar com o controle remoto na mão. Isso ali é através da parabólica. Então elas estão na nossa vida. Então, quando nós falamos de uma função quadrática, o expoente é igual a 2. Então, eu coloquei uma função, eu posso colocar f de x, eu posso colocar g de x, eu posso colocar y, esses dois são os mais usados. Qual é o tipo de função que eu tenho? Y, ax2 mais bx mais c. Isso é um tipo de função. Por que eu falo que é uma função quadrática? Porque está elevado ao quadrado. Está elevado ao quadrado, eu tenho até duas respostas. Então eu tenho aonde A, aonde B e o C, ele pertence ao conjunto dos números reais. E para que seja uma função quadrática, o A tem que ser diferente de 0. Então, o que eu coloquei? Falei para vocês aonde é usado, tá? Eu dei algumas utilidades da função quadrática. Até na natureza nós temos aqui, é uma função do tipo ax2 mais bx mais c. Quando ela é completa, eu tenho 3 termos, onde A, B e C pertencem ao conjunto dos reais e o A é diferente de 0. Porque senão eu vou tirar, se for igual a 0.
se eu vou tirar, eu vou ter aqui uma função de primeiro grau. Eu coloquei aqui um exemplozinho, e nós temos várias formas de trabalhar a questão da nossa função. Ela pode ser reduzida ou não, tá? Ela pode ser reduzida ou não. Definição de função quadrática, que é uma função de segundo grau, e ele coloca aqui: no final de cada ano, uma escola realiza uma excursão com os alunos para comemorar o encerramento do ano letivo. A diretora fez uma pesquisa e recebeu de uma empresa a proposta a seguir: cada passageiro pagará R$60 mais 3 por lugar eventualmente vago no ônibus. Por que a empresa faz isso? Ela não pode ter prejuízo na questão, ela não pode fazer uma viagem daqui para Poconé, que são 110 quilômetros, e só ter a metade do ônibus. Então tem que cobrir todas as despesas. Então ele tem uma fórmula, ele tem uma função, ele tem uma receita, ele tem uma função. Então isso que é a questão da função. Matematicamente fala é função. No cotidiano, uma receita, uma fórmula, ok? Com capacidade para 48 ônibus, ou 48 passageiros. Então ele não pode andar vazio, ok? Então o que eu tenho? Vai pagar R$60. E ele colocou uma condição: R$3,48 menos X. O que é o número X? É os alunos que não vão participar, ou a quantidade de alunos que vão entrar no ônibus. Então o que eu fiz? Eu usei a propriedade distributiva e eu reduzi. Nesse exemplo aqui, apesar de nós estarmos falando numa função quadrática, eu tenho uma função de primeiro grau. Vamos complementar lá na frente. E aí eu coloquei: cada passageiro pagará. É essa fórmula, ok? É essa fórmula aqui. E aí eu vou colocar a questão do número de passageiros, ok? E aí tem uma fórmula. E aí vamos lá. Quanto cada passageiro pagará se viajar em 30? Lógico que eu coloquei a forma reduzida. Na questão aqui eu não reduzi, eu já reduzi para que nós possamos estar falando lá na frente. Olha aqui, ó. Quantos passageiros está indo? 30. Então nesse caso faltaram 12 pessoas. Então esse prejuízo, entre aspas, que ficaria para a empresa foi dividido para cada um. Então você pagou quanto a mais? Você pagou R$54 a mais. Cada passageiro pagará 114. Observe aqui, ó, a mesma coisa. Aumentamos a quantidade de passageiros de 30 para 35. Nós paramos em 99 reais. E aqui, quanto a empresa receberá em reais se viajar? E aí nós temos aqui, ó. Como eu fiz a questão da simplificação, eu fiz a equação reduzida. Eu montei, ó, quanto a empresa receberá em reais se viajar em X passageiros. Então o que eu montei aqui, ó? Eu montei uma função quadrática, ou uma função de segundo grau incompleta. Então a empresa receberá 204 vezes X, que é o número de passageiros, e colocarei 3 vezes X ao quadrado. Então, se você observar, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função quadrática. E o que eu falei lá no comecinho? A função está de R em R, o R é domínio, contra domínio. A função ela é do tipo aqui, ó, AX2 mais BX mais C, com A, B e C pertencente ao conjunto dos números reais, que vai ser diferente de zero.